Imagine um homem que enfrentou sozinho 17 bandidos armados numa única noite no interior da Bahia em 1992, que transformou uma cidade inteira em campo de batalha durante 8 horas consecutivas de tiroteio intenso. Um vaqueiro que se recusou a deixar uma quadrilha de cangaceiros modernos saquear sua comunidade e decidiu fazer justiça com as próprias mãos, mesmo sabendo que não sobreviveria ao confronto impossível. O que você vai descobrir sobre Francisco Silva Santos, conhecido como Chico Ligeiro, vai mostrar como um homem absolutamente comum pode escolher morrer lutando em vez de viver como covarde quando sua comunidade está ameaçada. Ele sabia que era matematicamente impossível vencer 17 homens experientes e bem armados, mas também sabia que alguém precisava dar o exemplo para que outras cidades não sofressem o mesmo destino terrível. Mas antes de contar como Chico transformou sua última noite de vida numa lenda que é contada até hoje no sertão baiano, preciso explicar detalhadamente por que 1992 foi um dos anos mais violentos e sangrentos do interior nordestino. Porque quando você entender completamente o contexto de terror generalizado que dominava toda a região, vai perceber por que a decisão desesperada de um homem sozinho salvou não apenas uma cidade, mas inspirou um movimento de resistência em todo o interior da Bahia. Essa história de coragem extrema aconteceu há 32 anos e quase ninguém conhece fora do sertão baiano. De onde vocês estão assistindo essa saga heróica? Deixa aí nos comentários sua cidade. E se vocês curtem histórias reais de heróis brasileiros que a mídia nacional esqueceu completamente, se inscreve no canal agora e ativa o sino porque a saga completa do Chico Ligeiro vai arrepiar vocês do começo ao fim. Vamos descobrir juntos como um vaqueiro transformou derrota matemática em vitória eterna. Para entender completamente a história heróica de Chico Ligeiro, primeiro preciso contextualizar detalhadamente o cenário de violência sistemática que dominava o interior da Bahia em 1992. Era ano de transição política extremamente conturbada no Brasil, com o impeachment traumático de Fernando Collor de Mello, crise econômica absolutamente devastadora, hiperinflação descontrolada que destruía a economia familiar, contexto social que criava ambiente absolutamente perfeito para a proliferação desenfreada do crime organizado. No interior nordestino esquecido pelas autoridades, situação era ainda dramaticamente mais grave e desesperadora. Seca prolongada e inclemente havia expulsado violentamente milhares de famílias sertanejas de suas terras ancestrais, criando massa desesperada de pessoas famintas que migravam constantemente entre cidades pequenas, buscando qualquer oportunidade de sobrevivência básica. Muitos se tornavam trabalhadores honestos em fazendas e comércios locais, mas outros, desesperados pela fome e miséria extrema, acabavam inevitavelmente engrossando fileiras do crime organizado que proliferava pela região como praga devastadora. Era a época sombria do ressurgimento do novo cangaço, bandidos modernos que usavam métodos operacionais tradicionais dos cangaceiros históricos como Lampião e Corisco, mas sem qualquer código de honra sertaneja ou justificativa social aceitável. Eram criminosos psicopatas que saqueavam sistematicamente cidades pequenas e indefesas, assaltavam fazendas prósperas com violência extrema, sequestravam fazendeiros e comerciantes para pedir resgates astronômicos, matavam pessoas inocentes por puro prazer sádico e demonstração de poder. O Oeste Baiano, região geograficamente estratégica onde aconteceria a história lendária de Chico Ligeiro, era território especialmente visado e cobiçado pelos bandidos organizados. Apresentava características ideais para ataques criminosos, cidades pequenas e completamente isoladas geograficamente, policiamento estadual praticamente inexistente, comunicação precária entre municípios, economia local baseada exclusivamente na agropecuária, combinação de ingredientes absolutamente perfeitos para ataques bem-sucedidos e lucrativos. Francisco Silva Santos completara exatos 38 anos de idade em 1992, vaqueiro extremamente experiente de uma fazenda de gado bovino próxima à cidade pequena onde morava com família nuclear. Era homem amplamente respeitado em toda a comunidade local, conhecido universalmente pela honestidade inabalável, coragem natural em situações de perigo extremo e principalmente pela pontaria absolutamente excepcional com armas de fogo, habilidade prática e letal que desenvolveu meticulosamente durante mais de 2 décadas,
caçando animais selvagens e protegendo rebanhos contra predadores. O apelido distintivo, Chico Ligeiro, originou-se da velocidade impressionante com que se movia a cavalo percorrendo vastas extensões de Caatinga, e principalmente da rapidez sobrenatural dos reflexos quando empunhava a arma na mão. Era homem de poucas palavras e muita ação prática, que não desperdiçava movimento nem palavra desnecessária. Quando finalmente agia, era sempre certeiro e absolutamente definitivo. Durante todo o primeiro semestre conturbado de 1992, chegavam constantemente ao oeste baiano notícias absolutamente aterrorizantes sobre quadrilha específica de cangaceiros modernos que estava sistematicamente devastando e destruindo o interior nordestino com métodos de crueldade extrema. Liderada por criminoso psicopata conhecido regionalmente apenas pelo apelido sinistro e apropriado Nego Diabo, a organização criminosa possuía exatos 17 homens espertamente armados e métodos operacionais de crueldade que ultrapassavam limites da imaginação humana. Diferente completamente de outros grupos criminosos que operavam na região por motivações puramente financeiras, essa quadrilha maldita não se contentava apenas em roubar dinheiro e bens materiais. Fazia questão sádica de humilhar sistematicamente, torturar covardemente e aterrorizar psicologicamente toda a população civil das comunidades atacadas. Chegavam invariavelmente nas cidades pequenas e indefesas durante madrugada, quando qualquer resistência seria naturalmente mínima. Cortavam metodicamente todas as comunicações telefônicas e telegráficas, neutralizavam ou eliminavam brutalmente qualquer policiamento local disponível. Depois começava verdadeiro festival organizado de horror, tortura e morte que traumatizava comunidades inteiras por gerações posteriores. Nego Diabo não era bandido comum interessado apenas em dinheiro fácil, relembrou emocionadamente, anos depois, sobrevivente traumatizado de ataque brutal em cidade vizinha que pediu anonimato por ainda temer represálias. Era demônio genuíno em forma humana que demonstrava prazer sádico em ver sofrimento alheio. Dizia publicamente que matar pessoas inocentes era forma de arte refinada e que pessoas honestas e trabalhadoras eram covardes patéticas que mereciam sofrer e morrer. A quadrilha maldita havia atacado documentadamente pelo menos 12 cidades distribuídas estrategicamente entre Bahia, Goiás e Minas Gerais, durante 6 meses de atividade criminosa, sempre obtendo sucesso operacional absoluto e total. Padrão de atuação era matematicamente sempre igual e extremamente eficiente. Chegavam invariavelmente por volta das 23 horas, permaneciam na cidade entre 6 a 8 horas consecutivas, saqueando sistematicamente e torturando covardemente. Partiam sempre antes do amanhecer e antes que reforços policiais ou militares pudessem chegar da capital. Em apenas 6 meses intensos de atividade criminosa, haviam acumulado fortuna considerável em dinheiro, joias e gado roubado, além de reputação regional de invencibilidade absoluta que aterrorizava todo o interior nordestino. Nenhuma resistência civil ou policial havia conseguido impedi-los, ou mesmo causar baixas significativas em suas fileiras criminosas. Polícia local era sempre numericamente insuficiente e mal equipada. População civil permanecia completamente indefesa e aterrorizada. Autoridades municipais fugiam covardemente abandonando comunidades à própria sorte. O que tornava a quadrilha ainda mais perigosa e temível era a disciplina militar rigorosa e organização operacional impressionante. Cada homem tinha função específica claramente definida, usava um sistema sofisticado de comunicação por sinais gestuais e sonoros, possuíam estratégias elaboradas de fuga, que incluíam múltiplas rotas alternativas e pontos de reagrupamento. Era verdadeiro exército particular bem treinado a serviço do crime organizado. Quando notícias confirmatórias chegaram que quadrilha estava sistematicamente se aproximando da região específica onde morava Chico Ligeiro com família, terror coletivo tomou imediatamente conta de toda a população local. Todos sabiam realisticamente que qualquer resistência seria matematicamente inútil. 17 homens experientes e pesadamente armados contra a comunidade rural, completamente indefesa e desorganizada. Na segunda semana de agosto de 1992, informações de inteligência, obtidas através de vaqueiros e comerciantes que transitavam entre municípios, confirmaram categoricamente que quadrilha de Nego Diabo
estava localizada a apenas 3 dias de cavalgada da cidade pequena, onde viviam Chico Ligeiro e família nuclear. Espiões locais relataram detalhadamente que bandidos haviam sido vistos comprando suprimentos básicos e munições adicionais em município vizinho, fazendo perguntas específicas e detalhadas sobre defesas existentes, rotina policial e riquezas disponíveis na próxima cidade-alvo. População local entrou imediatamente em estado de pânico coletivo total e descontrolado. Famílias inteiras com recursos financeiros começaram precipitadamente a fugir para fazendas isoladas e distantes. Comerciantes locais esconderam desesperadamente suas mercadorias mais valiosas em locais secretos. Até mesmo autoridades municipais oficiais começaram a abandonar discretamente cidade durante a noite. Era evacuação em massa generalizada de todos que possuíam condições mínimas de partir temporariamente. Chico Ligeiro, porém, tomou decisão completamente diferente e solitária. Durante reunião desesperada e tumultuada na igreja católica local, quando literalmente todos presentes discutiam freneticamente planos de fuga imediata, ele se levantou calmamente do banco do fundo e pronunciou palavras históricas que mudariam completamente o curso dos eventos. Eu não vou fugir desta cidade. Esta terra é minha casa desde que nasci. Minha família está enterrada aqui. Meus amigos verdadeiros estão aqui. Não vou permitir que esses demônios destruam nossa comunidade sem enfrentar luta honesta e desesperada. Chico, por favor, seja racional sobre a situação, argumentou sensatamente o prefeito municipal preocupado. São 17 homens criminosos experientes e pesadamente bem armados contra você sozinho. Matematicamente, você não pode enfrentar exército inteiro de bandidos. É suicídio absolutamente certo e garantido. A resposta serena e determinada de Chico marcou profunda e permanentemente todos presentes na igreja lotada. Talvez seja suicídio mesmo, reconheço isso. Mas prefiro 1000 vezes morrer defendendo minha terra natal do que viver o resto da vida inteira, sabendo que fugi como covarde quando a comunidade mais precisou de mim. Se for realmente para morrer, que seja lutando honestamente como homem de verdade. Era a declaração formal de guerra pessoal contra a quadrilha que aterrorizava sistematicamente a região inteira. Homem solitário contra 17 bandidos experientes, probabilidades matemáticas absolutamente impossíveis que não conseguiram intimidar ou desencorajar Chico Ligeiro determinado. Chico Ligeiro dispunha de exatos 72 horas críticas para se preparar meticulosamente para enfrentamento que qualquer estrategista militar profissional e experiente consideraria matematicamente suicídio garantido sem qualquer possibilidade de vitória. Mas em vez de demonstrar desespero compreensível ou pânico natural, mostrou frieza analítica impressionante e inteligência tática natural que impressionaram profundamente até os céticos mais convictos da comunidade. Primeiro passo foi estudar sistematicamente topografia urbana completa de sua cidade natal, com conhecimento íntimo e absolutamente detalhado de quem nasceu, cresceu e passou vida inteira percorrendo meticulosamente cada metro quadrado do território familiar. Identificou estrategicamente todos os pontos defensivos ideais disponíveis, locais específicos com melhor visibilidade global da área, posições com proteção natural sólida contra tiros inimigos, rotas de movimento interno que favoreciam dramaticamente defensor solitário conhecedor do terreno. Conhecia intimamente cada rua, cada casa, cada quintal, cada ângulo possível de sua propriedade e vizinhança. Sabia a localização exata de cada árvore, cada pedra, cada sombra disponível, cada vantagem tática microscópica que topografia local poderia oferecer a defensor solitário contra atacantes numerosos mas desconhecedores do terreno específico. Segundo passo, foi organizar meticulosamente todo o armamento pessoal disponível. Rifle Winchester calibre .3006, que utilizava tradicionalmente para a caça de animais grandes, revólver Smith & Wesson, 38 como arma secundária de backup, facão de trabalho extremamente afiado, munição suficiente para combate prolongado que poderia durar horas consecutivas. Cada cartucho individual seria absolutamente precioso durante batalha. Não haveria margem de erro ou desperdício permitido. Terceiro passo foi estabelecer engenhosamente sistema rudimentar mais eficiente de comunicação com fazendas vizinhas isoladas, através de fogueiras programadas e sinais sonoros convencionados.
caso precisasse urgentemente alertar sobre desenvolvimento e resultado final do enfrentamento. Queria garantir que pelo menos a história completa fosse contada corretamente para a posteridade, independente do resultado. Passo mais importante e emocionalmente doloroso. Convenceu carinhosamente esposa amada e 3 filhos queridos a partir imediatamente para a casa de parentes distantes, localizada a mais de 2 dias de viagem da zona de perigo iminente. Não posso me concentrar adequadamente em lutar se estiver constantemente preocupado com a segurança física de vocês, explicou emocionadamente. Voltem para casa quando tudo acabar, seja como for que termine esta batalha. Chico selecionou cuidadosamente própria residência como fortaleza defensiva principal. Construção sólida de pedra local, janelas estrategicamente posicionadas, quintal amplo com excelente visibilidade panorâmica. Passou noite inteira anterior ao ataque modificando móveis pesados para criar barricadas improvisadas e posições de tiro protegidas. Na véspera do ataque programado, Chico passou várias horas consecutivas em oração silenciosa, pedindo humildemente força sobrenatural e coragem divina para enfrentar desafio que sabia poder ser o último de sua vida mortal. Não demonstrava medo visível nem desespero, apenas determinação serena e inabalável de homem que tomou decisão final e definitiva. Na noite histórica de 15 de agosto de 1992, exatamente por volta das 23h15, Chico Ligeiro avistou pela primeira vez movimento definitivamente suspeito na estrada de terra que dava único acesso terrestre à sua cidade natal. 17 homens sombrios montados a cavalo se aproximavam deliberadamente em formação militar disciplinada. Era a quadrilha maldita de Nego Diabo chegando pontualmente para mais uma noite programada de terror, saque e morte. Bandidos seguiram rigorosamente padrão operacional já bem conhecido e documentado. Primeiro cortaram sistematicamente todos os fios telefônicos e telegráficos da cidade, isolando a comunidade do mundo exterior. Depois se dirigiram estrategicamente à pequena delegacia local para neutralizar ou eliminar o único policial disponível. Foi precisamente nesse momento crítico que Chico tomou decisão histórica que definiria completamente o curso de todos os eventos subsequentes. Fez primeiro disparo certeiro da janela frontal de sua casa fortificada. Winchester rugiu poderosamente na noite silenciosa de agosto, ecoando por toda a cidade adormecida, e um dos bandidos caiu mortalmente ferido da sela do cavalo. Era tiro absolutamente perfeito na cabeça. Chico não desperdiçara munição preciosa, nem revelara a posição desnecessariamente. 16 homens restantes ficaram completamente desesperados e confusos, sem conseguir entender exatamente de onde tinha vindo o tiro mortal inesperado. Foi declaração formal de guerra, contou emocionadamente anos depois, morador que assistiu o combate de casa próxima. Nego Diabo ficou absolutamente furioso ao ver companheiro experiente morto instantaneamente. Gritou que ia queimar cidade inteira até encontrar atirador maldito. Quadrilha tentou imediatamente cercar casa de Chico usando táticas militares básicas, mas ele conhecia cada ângulo microscópico, cada sombra disponível, cada posição defensiva possível de sua propriedade familiar. Movia-se pela casa como fantasma experiente, aparecia inesperadamente em janelas diferentes, desaparecia completamente antes de ser localizado pelos inimigos furiosos e frustrados. Durante primeiras 2 horas intensas de combate, Chico matou metodicamente mais 3 bandidos com tiros de precisão cirúrgica e feriu gravemente outros 2 que se expuseram imprudentemente. Restavam 13 homens na quadrilha original, mas moral coletiva já estava gravemente abalada. Jamais em 6 meses de atividade criminosa haviam enfrentado resistência organizada e eficiente assim. Era apenas começo dramático de noite que entraria definitivamente para a história regional como a última batalha heróica de Chico Ligeiro. O que começou como ataque rotineiro e rápido se transformou dramaticamente em guerra urbana intensa que durou 8 horas absolutamente consecutivas de tiroteio. 16 bandidos restantes cercaram completamente casa de Chico, determinados militarmente a eliminar resistência inesperada que ameaçava seriamente a reputação regional de invencibilidade da quadrilha. Nego Diabo estava absolutamente furioso e descontrolado. Quem é esse maldito que ousa nos desafiar diretamente?
Vou arrancar coração dele ainda batendo e comer cru na frente de toda a cidade aterrorizada. Mas Chico Ligeiro não era adversário comum que Quadrilha estava acostumada a enfrentar. Conhecia intimamente cada pedra, cada árvore, cada ângulo microscópico de sua propriedade ancestral. Havia transformado metodicamente casa familiar em fortaleza praticamente impenetrável, usando o conhecimento detalhado do terreno para compensar matematicamente desvantagem numérica dramática. Entre meia-noite e 2 da manhã, Quadrilha desesperada tentou incendiar casa jogando tochas embebidas em querosene no telhado e paredes de madeira antiga. Chico precisou abandonar temporariamente posições internas seguras para combater focos de incêndio perigosos, expondo-se inevitavelmente a tiros inimigos vindos de múltiplas direções simultâneas. Foi o momento mais perigoso e crítico das 8 horas heróicas. Balas ricocheteavam violentamente nas paredes de pedra centenária da casa, algumas passando literalmente a centímetros da cabeça de Chico. Mas ele manteve frieza sobrenatural impressionante. Combateu eficientemente todos os focos de incêndio e retornou rapidamente à posição defensiva principal. Durante essa fase crítica e perigosa, Chico conseguiu matar mais 2 bandidos que se expuseram excessivamente tentando flanquear posição defensiva. Restavam 14 homens na quadrilha original, mas agora extremamente cautelosos, nervosos e visivelmente abalados psicologicamente. Das 2 às 4 da manhã, bandidos sobreviventes mudaram radicalmente tática operacional. Tentaram cerco militar total e absoluto, cortando todas as rotas possíveis de fuga e concentrando fogo pesado na casa fortificada. Chico respondeu implacavelmente com tiros de precisão absolutamente cirúrgica, matando mais 2 atacantes e ferindo gravemente outros 3 que se aproximaram imprudentemente. Era como assistir Davi bíblico contra Golias gigante, relembrou o vizinho traumatizado. Chico parecia estar magicamente em vários lugares ao mesmo tempo. Bandidos atiravam desesperadamente para todos os lados, sem conseguir acertar nada importante. Das 4 às 6 da manhã, Quadrilha reduzida fez últimas tentativas desesperadas e suicidas. Tentaram explodir casa com dinamite que carregavam para abrir cofres. Atacaram simultaneamente por todos os lados disponíveis. Até ofereceram formalmente rendição honrosa em troca de vida e liberdade. Chico recusou categoricamente qualquer negociação ou acordo. Vim aqui para morrer lutando como homem ou vencer defendendo minha terra natal. Não aceito meio termo ou negociação com demônios. Quando o sol começou majestosamente a nascer em 16 de agosto de 1992, Chico Ligeiro havia conseguido matar metodicamente 10 homens experientes e ferido gravemente outros 4 da quadrilha original. Restavam apenas 7 bandidos traumatizados da formação inicial, incluindo Nego Diabo, mas todos completamente desmoralizados e psicologicamente destruídos. Para a quadrilha que jamais havia encontrado resistência organizada durante 6 meses de atividade criminosa, descobrir que homem solitário podia causar tantas baixas significativas foi choque psicológico absolutamente devastador. Reputação lendária de invencibilidade estava completamente destruída. Foi quando o Nego Diabo tomou decisão operacional final e desesperada. Se não conseguimos matar esse demônio resistente, vamos explodir casa inteira com ele dentro usando toda a dinamite disponível. Prefiro não ter cidade para saquear do que aceitar humilhação pública. Era estratégia genuinamente suicida. Usar absolutamente toda a dinamite disponível para destruir casa e eliminar defensor heróico, mesmo que isso significasse não conseguir saquear cidade e obter lucro. Era questão de orgulho masculino ferido e reputação criminal ameaçada. Chico percebeu imediatamente movimentação diferente e mais perigosa. Bandidos se aproximando coordenadamente com material explosivo perigoso, planejando destruir completamente tudo. Foi quando tomou decisão final que o imortalizaria na história regional. Saiu deliberadamente de casa, rifle Winchester firmemente na mão, enfrentando corajosamente 7 homens armados em combate aberto e definitivo. Chega de esconder como covardes. Gritou na manhã clara e ensolarada. Vocês querem luta de homem verdadeiro? Vamos resolver isso cara a cara na rua principal, como guerreiros honestos de verdade. Era desafio direto e final.
7 bandidos experientes e bem armados contra um vaqueiro solitário, ao ar livre, sob luz dramática do sol nascente de agosto. Momento que definiria absolutamente tudo. O confronto final e definitivo durou apenas 3 minutos cronometrados, mas foram 3 minutos mais intensos e dramáticos de toda a história local centenária. Chico movia-se como dançarino mortal absolutamente experiente, usando cada árvore disponível, cada muro baixo, cada sombra microscópica como proteção tática, disparando com precisão que parecia genuinamente sobrenatural e divina. Winchester falou poderosamente mais 4 vezes consecutivas, e 4 bandidos caíram mortalmente feridos nas ruas de terra batida. Restavam apenas 3 homens da quadrilha original, Nego Diabo e 2 capangas mais experientes e veteranos, mas todos gravemente feridos e completamente desesperados. Foi quando aconteceu o inevitável e previsível. Munição de Chico acabou completamente. Rifle vazio. Revólver sem cartuchos restantes. Apenas facão afiado na mão contra 3 homens ainda armados com cartuchos. Era fim matematicamente anunciado da resistência heróica prolongada. Nego Diabo riu com satisfação sádica e vingativa. Acabou a sorte maldita, demônio! Agora vou te fazer pagar lentamente por cada um dos meus homens que você matou esta noite. Mas Chico Ligeiro não demonstrou medo visível, nem desespero compreensível. Segurou o facão firmemente e respondeu com voz tranquila e determinada. Venha buscar, covarde maldito. Vamos ver definitivamente quem é mais homem entre nós dois. O que aconteceu nos minutos finais e decisivos entrou definitivamente para a lenda regional. Chico enfrentou heroicamente 3 homens armados usando apenas facão afiado, empregando velocidade impressionante e conhecimento de luta corporal para compensar desvantagem armamentística. Conseguiu surpreendentemente matar mais 2 bandidos antes de ser atingido mortalmente por tiro certeiro de Nego Diabo. Mesmo ferido mortalmente de morte, Chico teve forças sobrenaturais para um último gesto heróico e definitivo. Arremessou o facão com precisão absolutamente certeira, atingindo Nego Diabo diretamente no peito e matando o último membro restante da quadrilha maldita. Quando moradores aterrorizados, que haviam fugido precipitadamente, retornaram cautelosamente à cidade libertada, encontraram cena visual que jamais conseguiriam esquecer pelo resto da vida. Chico Ligeiro ainda gloriosamente em pé, encostado numa árvore centenária, facão sangrento na mão, heroicamente rodeado por 17 corpos de bandidos espalhados estrategicamente pelas ruas principais. Havia morrido literalmente de pé, como guerreiro lendário. Ferimento no peito fora inevitavelmente fatal, mas ele permanecera ereto até o último suspiro heróico, absolutamente vitorioso sobre inimigos que aterrorizavam sistematicamente região inteira. Era visão que parecia milagre divino, contou emocionadamente prefeito que retornou primeiro à cidade. Chico morto, mas completamente triunfante. 17 bandidos eliminados por um homem absolutamente sozinho. Cidade inteira salva por herói que preferiu morte honrosa à vida covarde. Notícia da vitória matematicamente impossível se espalhou rapidamente como fogo por todo o interior nordestino. Homem solitário havia derrotado sozinho quadrilha inteira, salvado cidade indefesa, eliminado ameaça que aterrorizava vários estados simultaneamente. Era feito que parecia lenda inventada, mas era absolutamente real e documentado. Outras quadrilhas de bandidos que operavam sistematicamente na região ficaram genuinamente aterrorizadas com a história heróica de Chico Ligeiro. Se homem sozinho podia eliminar 17 criminosos experientes, talvez não fosse tão fácil saquear cidades do interior quanto imaginavam anteriormente. Funeral emocionante de Chico Ligeiro reuniu espontaneamente milhares de pessoas vindas de toda a região nordestina. Era homenagem genuinamente espontânea ao homem que salvou não apenas uma cidade pequena, mas criou exemplo poderoso de resistência que inspirou todo o interior baiano. Durante décadas seguintes, história heróica de Chico Ligeiro foi contada e recontada incansavelmente pelos sertanejos de toda a região. Virou lenda folclórica que pais contavam orgulhosamente para filhos, exemplo permanente de coragem que inspirava outros homens honestos a não aceitar injustiça passivamente. Mas mais importante que lenda folclórica foi impacto real na região. Após morte heróica de Chico,
Várias comunidades do interior se organizaram sistematicamente para resistir a futuros ataques de bandidos. Criaram grupos organizados de autodefesa, sistemas eficientes de alerta, cooperação militar entre cidades vizinhas. Chico mostrou definitivamente que é possível resistir contra a tirania, explicou o líder comunitário anos depois. Que homem honesto, mesmo completamente sozinho, pode fazer diferença decisiva. Depois dele, bandidos pensavam 2 vezes antes de atacar cidades pequenas. A casa onde Chico fez última resistência heróica foi respeitosamente transformada em memorial permanente. A árvore onde morreu de pé virou ponto de peregrinação regional. História entrou definitivamente para folclore, como símbolo eterno de que coragem individual pode transformar comunidades inteiras. A eliminação da quadrilha de Nego Diabo teve impacto regional duradouro. Outras cidades começaram a se organizar para resistir. Bandidos perderam confiança na impunidade. Autoridades foram forçadas a melhorar segurança pública. História de Chico Ligeiro representa exemplo extremo de heroísmo. Homem que escolheu morte honrosa em vez de vida covarde. Sabia que não sobreviveria, mas também sabia que alguém precisava dar exemplo definitivo. Hoje, 32 anos depois, o nome de Chico Ligeiro ainda é lembrado reverentemente no interior da Bahia, como símbolo eterno de que resistir é possível, que homem sozinho, armado de coragem e determinação, pode enfrentar qualquer mal. Era uma vez um vaqueiro que preferiu morrer de pé a viver de joelhos. História termina com morte do herói, mas vitória eterna dos valores que defendeu. Chico Ligeiro morreu, mas a ideia de que vale a pena lutar pela justiça permanece eternamente viva.